Eu quero falar aqui sobre alguns pontos que eu entendo que são elementos para o sucesso de qualquer empreendedor, que são fundamentais para o sucesso de qualquer corretor de seguros, que é um ponto assim que mexeu comigo lá atrás. E antes de eu falar sobre esses pontos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui vocês se consideram preconceituosos? E aí eu vou dizer para vocês que provavelmente vocês são preconceituosos, porque eu era. Mesmo sem saber, inconscientemente, eu era. E isso é ruim para nós que trabalhamos com vendas. Por quê? Aí eu descobri que eu era quando eu deparei aí com uma situação. Porque assim, eu sempre quis um negócio de sucesso. Desde pequena eu tive essa veia empreendedora. Desde criança pequena vendendo coisinha, sabe? Querendo ganhar meu dinheirinho. Só que, para mim, vender, a palavra vender era meio que, como posso dizer, enfiar a goela abaixo. Era, você vai comprar, aquelas pessoas que ficam ligando. Para mim era aquilo, né? Para mim era aquilo. E aí, quando eu saí da Porto, pedi demissão, comecei a trabalhar com vendas, eu percebi que, na realidade, toda empresa, para ela ter sucesso, ela precisa de vendas. E aí eu gosto muito de estudar e analisar outros empreendedores de sucesso. E o meu preconceito sempre foi, eu tinha até vergonha de falar, eu sou corretora, porque na minha cabeça, corretora é igual vendedor, e vendedor, para mim, eu olhava meio que com demérito. E isso acontecia porque, assim, nunca os nossos pais pensam ou falam, você vai ser um bom vendedor. Meus pais, pelo menos, nunca falaram assim para mim, seja um bom vendedor, estude bastante para ser uma vendedora. Então, quando eu falava, sou corretora, isso meio que mexia com o ego, sabe? E eu falava, eu sou consultora de seguros. E aí, quando eu comecei a estudar, eu percebi que quando eu entrava e fazia uma venda, eu estava fazendo o meu negócio existir. Eu estava fazendo o meu negócio dar certo. E aí foi quando eu entrei no ponto de estudar empreendedores. Eu comecei a estudar empreendedores de sucesso. Vamos falar aqui, dois nomes que provavelmente a maioria aqui conhece. Popularzão. Silvio Santos, gente. Quem é maior vendedor que o Silvio Santos? E olha o que ele construiu, olha o império. Começou vendendo caneta. Flávio Augusto começou vendendo lá, vamos falar, quando ele era novo, quando ele abriu a escola, vendendo curso de inglês, não fazendo demérito, mas vendendo cursinho de inglês, né, que a gente falava. E olha o império que o cara construiu. Então, todo grande empreendedor, todo grande empresário tem que ser bom, tem que saber vender. Então, quando os pais pensam nos filhos, os pais têm que pensar assim, eu quero sim, pode ser, eu quero sim que meu filho seja um engenheiro, eu quero sim, pode ser que meu filho seja um médico, um advogado, uma profissão que eu sonho para ele, mas no final das contas é ele que vai decidir. Mas posso falar, se a gente pensar só nisso, o seu filho vai virar funcionário de outros. Quer ver um exemplo? O pai do meu afilhado, ele tem hoje um escritório de engenharia. Ele é engenheiro? Não, ele não é engenheiro. O irmão dele ele até tem engenheiros lá, acho que eles hoje são uns 3 ou 4 engenheiros. Mas o que ele tem que ser bom? Ele tem que ser bom em vendas. Por quê? Senão não tem clientes. E muitas vezes, quando a gente olha para o nosso mercado, para o mercado de seguros, a gente fala, não, porque eu não sou um vendedor, eu sou um consultor. Balela, gente. A gente não tem que ser um consultor, a gente tem que ser vendedor. E aqueles vendedor raiz, sabe? Vendedor que respira de veia, de DNA. Porque senão a coisa não vai acontecer. E aí, quando eu virei essa chavinha na minha cabeça, eu percebi que nesse momento, a partir daquele ponto, eu ia passar a falar, eu sou vendedora. O pessoal está colocando aqui, vendas é tudo, e realmente vendas é tudo. Segundo passo que a gente tem que fazer é pensar em como nós podemos vender mais. E aí a gente já começa a entrar na parte que eu gosto, que é o que eu preciso. Então, o que você pode fazer? Primeiro, que é o que eu faço. O porquê que você não está conseguindo? Então, é olhar para dentro de casa e entender o que está acontecendo para que você não atinja os resultados. A gente analisar o que está dando errado. Por quê? Com base nos seus pontos fracos, você vai diagnosticar o que você precisa melhorar.
Segundo, nesse processo aí ainda aqui dentro, é você olhar para bons exemplos. Lembra que eu falei que eu olhei para outros empreendedores, que eu gosto de olhar de todos os ramos, inclusive do nosso e de outros ramos também, assim, o que esse empreendedor faz? O que esse homem ou essa mulher de negócios faz que eu preciso trazer para o meu negócio? E começa a se espelhar para você ter bons exemplos. A partir desses bons exemplos, a gente precisa entrar no terceiro passo, que é planejar as nossas ações. Como que a gente pode se adequar com base nesses exemplos. O que essa empresa está fazendo? O que esse empreendedor, o que ele faz de diferente que eu posso trazer? E o legal, gente, é que devido à internet, a gente tem uma vasta gama de informação. Que nem, eu não estou aqui falando com vocês sobre negócios, e muita gente fala sobre negócios. Você abre o YouTube, tem muito material. Só lá no nosso canal, gente, a gente tem mais de 180 vídeos. Então, é planejar, pegar desses exemplos e trazer para o nosso planejamento. E aí, dentro desse planejamento, eu quero passar para vocês alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente trazer para vocês poderem aplicar. Então, primeiro, identificar quem é o público-alvo, porque, gente, definitivamente a gente não consegue vender tudo para todo mundo. Então, você tem que saber quem é o seu público-alvo, o que você quer vender e para quem você vai vender. Depois que você determinou o seu público-alvo, você tem que determinar quais são as suas fontes de cliente. Porque não adianta você ser aquele corretor ou aquele empresário de arquibancada, que é você sentar na frente da corretora, sentar lá, um escritório lindo, você pode ter um escritório lindo, maravilhoso, na Avenida Paulista, para quem é de São Paulo, na Avenida Paulista. Se você sentar no escritório, cruzar o braço e só esperar o telefone tocar, não adianta, não resolve. O que a gente precisa fazer? É agir, é procurar fontes de clientes. A fonte de cliente que você vai atuar, a gente pode falar aqui, horas e horas sobre fontes de clientes, que existem vários tipos: internet, parceria, telemarketing, de mailing. Gente, dá para fazer inúmeras possibilidades aqui. Porém, você tem que escolher aquela, porque não dá para tirar também para todas as fontes de clientes. Escolhe uma, foca nela e age. Age para que o cliente chega. Por exemplo, aqui eu gosto, vocês já perceberam, é a internet. Estou aqui conversando com o meu público-alvo. Vocês sabem quem é hoje o meu principal público-alvo? Da Cláudia, não da Hotseg corretora, não dos franqueados. Da Cláudia. O principal público-alvo são vocês, corretores, futuros corretores, pessoas que pensam em abrir empresas. Vocês são meu público-alvo. Então, quando eu falo, eu tô aqui no marketing digital falando com vocês para que vocês gostem de mim e automaticamente queiram conhecer os nossos serviços e queiram comprar da gente. Percebe que eu faço exatamente o que eu tô falando que vocês têm que fazer? Se vocês não gostam de internet assim como eu, nesse momento, ao vivo, não tem problema, existem outras formas de trabalhar no digital. Existe a captação de leads, existem N formas. Mas não quero aprofundar tanto nesse ponto, mas é mais para vocês entenderem essa visão do que é necessário, tá? Em seguida, nesse planejamento, o que mais você precisa ter? Técnicas de venda e saber persuadir. Por quê? Não adianta você saber com quem você quer se falar, você saber muito bem o seu público-alvo, você ter boas fontes de clientes pedindo cotação, se você não souber vender. Cláudia, mas precisa aprender? Claro que precisa, gente. Você acha que a gente nasceu sabendo? Não, tem técnica, tem diversas coisas. Você pode fazer SEO, você, âncora de venda. Gente, se a gente começar a fazer aqui discursos, passar tópicos de técnicas de venda, existem inúmeras coisas. Várias delas eu já coloquei lá para vocês gratuito no nosso canal do YouTube. Dá uma andada lá, dá uma navegada, assiste, entende. Por quê? Claro, não é só aquilo, existem N outras coisas, mas acho que você pode começar por algum ponto. Então, se você já percebe que você não está conseguindo converter, não está conseguindo vender da forma que você precisa, analisa essa questão de amadurecer, ter essa musculatura, sabe, de ter a técnica de vendas e saber persuadir. Aí, a gente depois, vamos supor, já soube persuadir, já sabe se relacionar, tem a técnica de venda, só que você não sabe ainda dar o checkmate. Você fica com vergonha de falar para o cliente, vamos comprar. E aí o que acontece? Outro corretor vem,
e fecha na tua frente. Ou outro empresário vem e leva o cliente que você estava negociando. Tem corretor, gente, que eu conheço, que faz um trabalho lindo, lindo, que negocia, que quando fala comigo, dá aula. Para eu falar que o corretor está me dando aula, vocês já percebem, eu tenho 20 anos de mercado. E eu falo que tem corretor que me dá aula, que eu fico admirada de ver, eu fico boba. Ou que são super organizados e tal. E na hora H de falar para o cliente, você quer pagar em quantas vezes? À vista ou em 4? Porque isso é uma forma de fazer um checkmate. Aí a pessoa fica com vergonha, não fala, acha que isso tá, sabe, pressionando. E não é assim. A gente tem que ter ali o checkmate sim. E fazer follow-up, e fazer recontato, e não desistir. O cliente falou que vai pensar, dá para ter aí quebras de objeções e ir tentando tirar. Mas não deu para, de repente, quebrar ali. Gente, ok, faz o follow-up, no dia seguinte liga de novo para ele. Ele ia pensar, ok, dá uns 24 horas aí para ele e liga de novo. Então, assim, nesse terceiro passo de planejar é você já entrar sabendo essas etapas que você vai precisar percorrer para conseguir vender mais. Porque se você não percorrer essas etapas, você vai deixar dinheiro na mesa. Você vai quase que transmitir a proposta. Na hora de dar o enter, o teu concorrente vai transmitir antes de você. Isso é bem ruim. Aí a gente entra no quarto passo. Entrar para jogo é fazer de verdade. E, gente, eu vou dar uma péssima notícia para vocês. Vocês, quando entrarem para jogo, vão errar. Vai errar. Eu erro até hoje. Todo mundo erra. Só que o que você tem que saber fazer? Entrar no quinto passo sabendo que quando você entrar para jogo, você vai errar. E aí no quinto passo olhar para os teus erros e fazer exatamente o que você tem que fazer hoje. Hoje eu não falei para você que o primeiro ponto era você analisar o que você tinha de fraco, o que você tinha de a melhorar. Então, quando você chegar lá no quinto passo, você já está agindo, você vai errar. Então, é você aprender com os seus erros. Poxa, eu falei assim. Poxa, não está vindo leads o suficiente. Poxa, não está vindo indicação. Vamos supor que você vai trabalhar no offline. Não está vindo indicação o suficiente. Ok, o que eu posso fazer para mudar? Como eu faço para mudar? Parar para analisar e mudar de verdade. Não é só analisar e não fazer nada. É entender o que você fez de errado e corrigir e partir para ação, entendeu? Então esse aí seria o quinto ponto, aprender com os seus erros e recomeçar o processo.